Gravando um brinde. Mais um dia que a gente vai fazer a diferença nesse mundo, né? A gente costuma falar Amém. que o problema não está no barulho dos maus, mas está no silêncio dos bons, e nós não somos os que calamos, amém? Nós estamos posicionados com os nossos lábios bem abertos, ouvidos atentos a ouvir as instruções do Senhor, para que a gente possa viver a vida plena, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Amém? A gente vai ler Deuteronômio de 14 a 16, tá? Vocês são filhos do Eterno, o seu Deus. Portanto, não mutilem o corpo, não rapem a cabeça em nenhum ritual pelos mortos. Vocês são um povo exclusivo do Eterno. Ele escolheu a vocês entre todos os povos da terra como seu tesouro precioso e pessoal. Não comam nada abominável. Estes são os animais que vocês poderão comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem, a ovelha montês. Qualquer animal que tiver o casco fendido e rumine. Mas vocês não poderão comer camelo, coelho, nem rato silvestre, porque ruminam, mas não tem o casco fendido. Isso os torna ritualmente impuros. Não comam o porco. Ele tem o casco fendido, mas ele não rumina, o que o torna ritualmente impuro. Nem mesmo toquem o cadáver de um porco. Nas criaturas que vivem na água, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas. Se uma criatura não tiver barbatanas ou escamas, vocês não poderão comê-la. É ritualmente impura. Vocês poderão comer qualquer ave ritualmente pura, essas são as exceções, portanto não as comam. A águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, ou qualquer espécie de falcão, espécie de corvo, a coruja de chifre, a de orelha pequena, a orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Os insetos com asas são ritualmente impuros, não os comam. Mas criaturas com asas ritualmente puras poderão ser comidas. Visto que vocês são um povo santo ao Eterno, seu Deus, não comam nenhum animal que for encontrado morto. No entanto, vocês poderão dar a carne ao estrangeiro residente na sua região ou vender para ele. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Façam uma oferta de 10% dízimo de todas as colheitas dos campos, ano após ano. Eles devem ser levados à presença do Eterno, seu Deus, ao lugar que ele determinar para adoração. Ali vocês comerão o dízimo do seu cereal, do vinho, do azeite e da primeira cria dos rebanhos. Dessa forma aprenderão a viver numa profunda reverência diante do Eterno por toda a vida. Mas se o lugar que o Eterno escolher para adoração for muito distante e vocês não conseguirem levar o dízimo tão longe, ainda assim Deus o abençoará. Troquem seu dízimo por dinheiro e levem o dinheiro ao lugar que o Eterno escolheu como centro de adoração. Usem o dinheiro para comprar qualquer coisa que quiserem, bois, ovelhas, vinhos ou outra bebida fermentada, o que preferirem. Vocês e suas famílias, então, poderão celebrar na presença do Eterno e se alegrar juntos. Entretanto, nunca se esqueçam de cuidar bem dos levitas que vivem nas suas cidades. Eles não receberão nenhuma propriedade como vocês irão receber. Ao final de cada terceiro ano, juntem o resultado de todas as colheitas daquele ano e armazenem tudo nas suas cidades. Guardem como reserva para os levitas que não receberam propriedade nem herança e para os estrangeiros, órfãos e viúvas que vivem na sua região. Dessa forma, eles terão comida o suficiente e o Eterno, seu Deus, abençoará o trabalho de vocês. Ao final de cada 7º ano, cancelem todas as dívidas. O procedimento será esse: quem emprestou dinheiro ao próximo cancelará o empréstimo. Ninguém deve forçar o próximo ou seu irmão a pagar uma dívida. Todas serão canceladas. O Eterno é que está dizendo: vocês poderão cobrar a dívida dos estrangeiros, mas tudo que tiverem emprestado a seus irmãos israelitas não poderá ser retomado. Não deverá haver pobres entre vocês, porque o Eterno abençoará ricamente vocês na terra que vocês estão recebendo como herança. Mas para isso vocês terão que ser obedientes à voz do Eterno seu Deus, observando e cumprindo diligentemente cada mandamento que vocês estão ouvindo aqui. O Eterno abençoará vocês como prometeu. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimo de ninguém. Governarão muitas nações, mas nenhuma nação os governará. Quando algum israelita estiver em dificuldade ou precisar de ajuda na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês, não façam de conta que não estão vendo, não fechem a bolsa, mas tenham compaixão do necessitado, emprestem o que ele estiver precisando. Não comecem a fazer cálculos, não deem ouvidos àquela voz egoísta que diz: já é quase 7º ano
em que todas as dívidas serão canceladas. Não deem as costas ao seu próximo. Jamais recusem ajuda ao necessitado. Ele chamará a atenção do Eterno para esse pecado ostensivo. Sejam generosos e espontâneos. Não deixem o coração se tornar mesquinho. Se lidarem da maneira certa com a situação, o Eterno seu Deus irá abençoar vocês em tudo que vocês fizerem, em todo o seu trabalho, em todos os seus empreendimentos. Sempre haverá pobres e necessitados entre vocês. Portanto, a ordem é esta: sejam sempre generosos, abram a bolsa e a mão, ajudem as pessoas em dificuldade, socorram os pobres e aos que estão sofrendo. Se um hebreu, homem ou mulher, se vendeu a você e o serviu durante 6 anos, no 7º ano, você dará a liberdade a ele. E quando o libertar, não o mandem embora de mãos abanando. Deem a ele uma provisão de animais, suficiência de pão, vinho e azeite. Reparta com ele as bênçãos que o Eterno seu Deus abençoou você. Não esqueça, nem mesmo por 1 minuto, de que você foi escravo no Egito e que o Eterno te libertou, que libertou você daquele mundo de escravidão. Essa é a razão de eu dar hoje essa ordem a você. Mas se eu escravo, amar você e sua família, tiver uma vida agradável na sua casa e disser, não quero deixar você, pegue um furador e fure a orelha dele contra a porta, marcando-o como seu escravo para sempre. Faça a mesma coisa com as mulheres que quiserem continuar a servir a você como escravas. Não considere o fato de libertar seu escravo como um prejuízo. Afinal, ele trabalhou 6 anos para você pela metade do valor de um empregado contratado. Consagrem ao Eterno seu Deus todo o primeiro macho de todos os rebanhos. Não usem o primeiro macho dos seus rebanhos como animais de trabalho, nem tosquiem as primeiras crias das ovelhas. Essa vocês deverão comer todos os anos com a família na presença do Eterno, no lugar que ele designou para adoração. Se o animal tiver defeito, for manco, por exemplo, ou cego, se houver alguma coisa errada com ele, não o apresentem como sacrifício ao seu Deus. Fiquem em casa e comam-no ali, tanto os ritualmente puros quanto os impuros. Poderão comê-lo como se faz com a carne da gazela ou do veado. Só não comam o sangue. Derramem o sangue do animal na terra como se fosse água. Observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Eterno, seu Deus. Foi no mês de Abibe que o Eterno libertou vocês à noite do Egito. Ofereçam o sacrifício da Páscoa ao seu Deus no lugar que ele escolheu para estabelecer seu nome como centro de adoração. Não comam pão fermentado com o sacrifício. Durante 7 dias comam pão não fermentado, pão da aflição, porque vocês saíram do Egito com pressa. Esse pão ajudará vocês a manter na memória por toda a vida a condição de vocês quando saíram do Egito. Não deverá haver nem vestígio de fermento em nenhum lugar por 7 dias. Não deixem restos de carne que vocês sacrificaram à noite para a manhã seguinte. Não sacrifiquem a Páscoa em nenhuma das cidades concedidas a vocês pelo Eterno, seu Deus, a não ser naquela que ele tiver designado para adoração. Só ali poderá ser oferecido o sacrifício da Páscoa ao anoitecer, depois do pôr do sol, marcando a hora da sua partida do Egito. Cozinhe o sacrifício e comam-no no lugar designado pelo Eterno. Ao raiar do dia, cada um deverá voltar para sua tenda. Comam pão não fermentado durante 6 dias, separem o 7º dia como um dia sagrado. Não trabalhem nele. A partir do dia em que vocês puserem a foice no cereal maduro, contem 7 semanas. Celebrem a festa das semanas para o Eterno seu Deus, levando ofertas voluntárias e contribuam com generosidade proporcional às bênçãos com que o Eterno abençoou vocês. Alegrem-se na presença do seu Deus, vocês, seus filhos, seus escravos, os levitas que moram na sua região e os estrangeiros, órfãos e viúvas que houver entre vocês. Alegrem-se no lugar determinado pelo Eterno para adoração. Não se esqueçam de que vocês foram escravos no Egito, portanto, sejam diligentes na observância desses regulamentos. Celebrem a festa das cabanas durante 7 dias, depois de ajuntarem a colheita da eira e das prensas das uvas. Alegrem-se nessa festa, vocês, seus filhos, seus escravos, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram com vocês. Celebrem essa festa para o Eterno, seu Deus, durante 7 dias no lugar designado por ele, porque o Eterno abençoou a colheita e o trabalho de vocês. Portanto, façam uma grande festa, celebrem de verdade. Todos os homens precisam aparecer diante do Eterno 3 vezes ao ano, no lugar designado por ele, na festa dos pães sem fermento, na Páscoa, na festa das semanas e na festa das cabanas.
Ninguém deverá aparecer na presença do Eterno de mãos vazias. Cada homem deverá levar tudo o que puder carregar, contribuindo generosamente numa atitude de gratidão pelas bênçãos do Eterno. Designem juízes e oficiais organizados por tribo em todas as cidades que o Eterno seu Deus der a vocês. Eles deverão julgar o povo de uma forma justa e honesta. Não deturpem a lei, não tenham favoritos. Não aceitem suborno. O suborno cega até mesmo o homem mais sábio e corrói as melhores intenções das pessoas. O direito. Desejem apenas o que é direito. É a única maneira de viver de verdade e possuir a terra que o Eterno seu Deus está dando a vocês. Não plantem árvores de fertilidade consagradas a Aserá no lado do altar do Eterno seu Deus. Não levantem símbolos fálicos de pedra. O Eterno odeia essas coisas. Uau! Tremendo. O Senhor é incisivo com relação à idolatria, né, gente? Vocês viram? Quantas vezes a gente tem falado com a questão da idolatria? É demais, né? E sobre ser generoso. Eu queria fazer uma observação